Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? A parte de bombas hidráulicas, né? E hoje a gente vai falar sobre dois problemas, né? Bem comuns aí a sistemas hidráulicos, né? Que é cavitação e aeração, né? Como um professor meu diria, né? São dois problemas, né? Iguais, né? De origens diferentes, né? Interessante, né? Não sei se faz muito sentido a frase dele, mas ele sempre falava isso e vou explicar o porquê. Né? Tanto cavitação como aeração, né, são bolhas, né, no sistema hidráulico. Só que a cavitação, as bolhas formadas por cavitação, né, o que a gente verifica, né, no processo, essas bolhas elas ocorrem por problemas internos. Né? Já na aeração, as bolhas, né, ou a entrada de ar também, como é conhecido, né, ela vem de origem externa. Mas no final acabam sendo bolhas e acabam tendo características de problemas basicamente iguais. Né? No que diz respeito ao surgimento, né, são características diferentes, mas a nível de falha, né, o que causa, né, basicamente igual. Né? Por quê? Qual o grande detalhe? Quando essas bolhas surgem, né, vamos supor aqui essas pequenas bolhas, a gente tem que entender o seguinte: o líquido ele está confinado em um sistema de deslocamento volumétrico, né? Beleza? Quando essas bolhas surgem, né, seja por origem interna ou por origem externa, né, a gente tem que entender que ela representa uma compressão, né, no sistema, ou seja, a bolha surgiu, ela acabou gerando uma compressão, né, ou seja, essas setinhas aqui elas representam uma compressão, né, ali do sistema, né, ou seja, gerada ali pela bolha. Né, então ela tem uma resistência específica. Então quando ela passa ali pelo rotor, né, essas bolhas elas têm uma dureza específica. Né, então quando elas passam pelo rotor, o rotor acaba comprimindo. Né, exemplo, esse caso aqui é uma bomba de engrenagem, vai acabar comprimindo essas bolhas, né, que ou tende a se dissipar ou criar outras bolhas menores. E isso acaba causando, né, problemas estruturais mecânicos, né? Ou seja, não é só uma falha de desempenho, né, por causa, exemplo, de problema ali de viscosidade. Né? A gente está falando de um problema que vai vai acabar afetando ali a parte mecânica, né? Ou seja, a parte geométrica. Né? Então pode danificar aí os componentes da bomba e, consequentemente, aí vem a série de problemas por causa desses danos. Né? Ou seja, se você perde características geométricas, você perde ali eficiência, a bomba acaba tendo mau aquecimento, né? Enfim, uma série de características. Bom, a nível de conceito, né, se a gente for observar, a cavitação ela é muito comum de ser percebida por causa do barulho. Né? Por causa do barulho, porque essas bolhas elas parecem pedras ali, como o pessoal fala popularmente, né? Os elementos estranhos ali dentro da tubulação acaba fazendo um barulho muito grande, né? E aí, para fechar esse raciocínio, a cavitação acaba tendo como base, né, principal ali de origem, quando ocorre da seguinte forma: né? O sistema de alimentação da bomba, né, quando ele não consegue mais preencher, né, teoricamente ali os espaços gerados, né, ali no rotor, né, você acaba tendo uma criação de um vácuo. Né? E beleza, tranquilo. Só que aí o problema é quando esse vácuo ele vaporiza, né? Ele vaporiza ali o óleo, né? Obviamente, né? E aí é onde causa essa ação do ar, né? Na formação dessas bolhas de ar, que não necessariamente precisam ser bolhas de ar, né? Pode ser bolha de água, dependendo do tipo de contaminação. Exemplo, se um choque desse interno ocorre ali em um fluido que ele está com a viscosidade menor porque ele já está com o seu tempo de eficiência ou esgotado ou próximo ali de esgotar, pode também ocorrer. Né? Então você pode ter também aí bolhas de água, né, no sistema do próprio óleo ali com menor viscosidade ou até de vapor. Né? Mas isso aí ocorrendo internamente. Quando a gente fala da aeração, né, esse ar que entra no sistema ele acaba sendo sugado, né? Ou seja, de fora para dentro. Né? Então é um detalhe importante referente ao ciclo. Um dos problemas, né, que é causado por causa dessas duas situações,
acaba sendo a quantidade de óleo, né, que ela diminui. Por quê? Porque o sistema acaba dissipando com o calor gerado, né? Gerado por onde? Pelo calor, o calor de novo, ó, ele acaba sendo gerado pelo atrito, né, dessas bolhas que vão chocando ali nos elementos internos, né? Ou seja, acaba gerando uma dissipação de energia, que aí vai ocorrer aí na forma de calor, né? E aí flanges, a tubulação nem tanto, né? A tubulação nem tanto, mas flanges, os elementos ali de rotor acaba ocorrendo um desgaste. E é um detalhe interessante que não é um desgaste regular, né? Ou seja, você não tem como ter uma dinâmica desse choque das bolhas, né? Então você tem ali elementos que acabam sendo mais desgastados do que outros, né? E se a gente for observar, o grande detalhe é tentar evitar, né? Tentar evitar, né? Quando a gente fala de cavitação, é muito comum filtro de sucção, né? Com problema ali de suspiro, né? Ou filtro de sucção com uma baixa demanda de volume, né? Ou seja, um filtro de sucção mal dimensionado, né? Mangueiras ou tubulações muito longas, né? Acabam também causando isso, né? Conexão ali, exemplo, uma baixa de entrada ali de conexão, né? Ou seja, diminuição brusca ali de diâmetro, né? A rotação, rotação é muito comum, né? Até quando a gente fala sobre cálculo de deslocamento volumétrico, né? É muito comum a gente, poxa, se a gente aumenta, tem uma tendência de aumentar infinitamente a rotação do motor ali que está acionando a bomba, a gente vai ter uma vazão maior. Na teoria sim, só que na prática a gente sabe que ocorre, né, algumas ações ali no fluido. E uma das ações é essa possibilidade da cavitação. A temperatura é um fator aí importante também, né, principalmente óleos com nível de viscosidade alta, né, em um tempo muito, não vou dizer nem tempo frio, mas assim ambiente frio. A gente sabe aqui que no Brasil, né, tem uma tendência maior de calor em boa parte da nossa região, mas dependendo lá do seu ciclo hidráulico, né, ele pode estar dentro de uma empresa que tem uma determinada área lá que é fria mesmo e pode estar ocasionando isso, né? Então também tem que ter um controle ali de temperatura para que não surja isso, né? Não venha surgir isso, né? Então isso aí é referente à cavitação, elementos internos, né? Quando a gente fala da aeração, né, nível baixo de óleo, né, causa muita aeração, né, acaba gerando ali o que a gente chama de redemoinho, né, ali na sucção, né, ou seja, ali referente à viscosidade, né, você acaba fazendo um redemoinho ali na entrada, né, isso aí pode estar levando ar ali para o sistema, né, retentores com falha também acabam propiciando aí a entrada de ar externo, né, desgaste na transmissão referente ao eixo da bomba, né, ou seja, você acaba tendo problema ali na vedação e acaba ocasionando problema, né? E um outro também que é comum, né, quando acaba tendo contaminação do óleo, gera espuma, né? Ou seja, essa espuma, que são bolhas que estão ali na superfície, elas podem ser succionadas ali para a linha de funcionamento do ciclo hidráulico, né? Então aí são as principais causas desses dois problemas aí que atormentam tanto a vida aí do pessoal da manutenção, da automação, que é a cavitação e a aeração, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Só para recapitular um pouco, né? Nos últimos vídeos, né, a gente já falou sobre velocidade de fluido, já falou sobre deslocamento volumétrico, a gente já fez análise de diagrama hidráulico, né? Viu a parte também um pouco ali da parte de automação, né? Enfim, a gente está tentando deixar o mais completo possível essa sequência aí da parte de hidráulica, a parte de bombas. Só que também para não ficar tão focado só em hidráulica, a gente vai começar também a dar um foco na parte de pneumática, né? Em breve. A gente vai fazer vai ser a mesma lógica, né? A gente vai montar um esquema e vai estar dando continuidade nesse esquema, né? Aqui para a gente estar nessa parte finalzinha, né? Vamos falar aí sobre uma primeira sequência aí de hidráulica, né? A gente vai estar entrando em algumas características, né, que envolvem a parte de potência, né, eficiência eficiência, né, e também entrando ali na parte de pressão, entrando também na parte de torque. Um dos grandes detalhes dos sistemas hidráulicos, né, ele está ligado à parte da eficiência, né, ou seja, da eficiência
do ciclo, né, do ciclo hidráulico, o qual ele está desempenhando sua função, né, levando em consideração todos os elementos, né, a bomba, tubulação, cilindros hidráulicos, nesse caso aí, especificamente para um sistema hidráulico fechado, né. E essa análise ela tem uma base muito forte voltada à parte do grau de eficiência, né, que vai ser o nosso foco dessa parte final, né, referente ao grau de eficiência. E para o grau de eficiência a gente precisa saber de alguns elementos, né? A gente precisa saber, né, vamos colocar aqui do torque, né? A gente precisa estar sabendo do torque, a gente precisa estar sabendo da rotação, a gente precisa estar sabendo da vazão, né? Isso tudo para chegar a características, né, de potência, né? A gente tem duas análises de potência interessantes, onde uma é a potência despendida no eixo do motor, né, o qual vai estar acionando a bomba, e a outra é a potência, né, de saída da bomba, né? E é justamente essa relação de potência de entrada, né, do eixo do motor, a gente está falando de potência relativa à ação mecânica, né? Então essa ação de potência de entrada no motor, né, referente ao eixo ali de acionamento e a saída da bomba, a gente tem ali a indicação do grau de eficiência, né? O cálculo do grau de eficiência, né, ele é bem simples, né? Ele é só dividir a potência de saída, né, que seria o P2, ou seja, a potência de saída da bomba, pela potência despendida ali no eixo do motor, né? Então, fazendo essa divisão aí, você chega ali ao grau de eficiência, né? Então, normalmente aí se estabelece aí de 0,85 a 0,9 dentro de um grau considerado efetivo, e acima dessa potência aí já é no nível bem satisfatório, né? Ficando abaixo aí do 0,85 aí a gente já começa a ter, né, um sistema com eficiência questionável, né? Você pode ter até no final do que você está projetando, chegar ali a vazão, a pressão desejada, mas o sistema ele está tendo um desprendimento de energia muito grande para poder chegar aquele elemento final que você deseja, né? Vazão, pressão, enfim. Bom, então para esse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o cálculo do torque do motor, né? Esse cálculo ele é bem importante porque ele vai ser um elemento necessário aí para o cálculo, né, de potência despendida que a gente vai fazer depois, né? Então já vou anotar aqui, vou copiar aqui esse bloco aqui, colocar ele aqui e vamos colocar aqui referente ao torque. Cálculo do torque. O cálculo do torque do motor, né, lembrando um detalhe interessante, né, quando a gente fala de torque, né, a gente tem que entender que existe uma análise variável referente ao torque com base na velocidade, né? Então é sempre importante fazer essa análise de eficiência no que diz respeito ao torque com base ali na característica de velocidade, né? Então, quando se faz lá o cálculo de torque, né, é importante ficar atento que você pode ter esse torque referente ao cálculo, né, mas é importante colocar um grau de segurança no que diz respeito ao torque. A gente vai tomar como base aqui um cálculo 100% efetivo, né, já que a gente está fazendo uma análise teórica, a gente vai utilizar como referência que ele é 100% efetivo, mas a gente sabe que na prática, se você for, por exemplo, calcular o torque como a gente vai fazer agora e for aplicar, né, a tendência é que esse torque, por exemplo, se você está querendo lá que esse torque seja exatamente o necessário para executar o movimento mecânico que você deseja, né, às vezes ele fica um pouco abaixo, né? Então é importante aí esse coeficiente de segurança para que você tenha ali o desempenho, porque acaba alterando um pouco ali com a velocidade. Mas aí para calcular o torque, né, vou colocar aqui T, a gente tem o seguinte, tem um fator de conversão, que é o 30, né, multiplicado pela potência, né, a potência que tem que estar em 1 volts, né. Deixa eu colocar aqui tudo em parênteses, aqui, porque esse 30 multiplicado pela potência, né, do motor, ele vai dividir pelo produto, né, de π, vou colocar entre parênteses também, 3,14, multiplicado pela RPM. Eu vou colocar aqui RPM mesmo, não vou colocar N não, RPM. Então essa fórmula aí ela dá base para a gente chegar aí
ao torque, né? O torque é em newton-metro, né? Então o 30 ele está ligado a essa questão da conversão. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que o motor que a gente está utilizando ele tenha 2CV, né? Tá aqui o motor com 2CV, vamos colocar aqui uma rotação de 1800 RPM, né? Então aí com esses dados aí a gente consegue calcular o torque, né? Vou colocar aqui embaixo. Nesse caso aqui seria o seguinte, né? 30 multiplicado pela potência em watts, né? A gente tem que lembrar que um CV ele é aproximadamente 735 watts, né? Então como são 2 CVs, a gente teria 735 multiplicado por 2, que daria 1470, né, watts. Então aí seria a primeira multiplicação para a gente contar o primeiro produto, e na sequência a multiplicação de π pela rotação, que nesse caso aí é 1800, né? Então esse é o cálculo aí que a gente precisa fazer. A gente teria 30 vezes 1470 vai dar 44.100. Vou colocar aqui entre parênteses. Não vou colocar entre parênteses não. 44.100 dividido por 3,14, né, pelo produto, né, de 3,14 multiplicado por 1800, né, que vai dar 5.652. 5.652. Beleza. Então torque, não quero colocar um em cima do não. Torque vai dar 44.100 dividido por 5.652. Dá 7,8 aproximadamente, ou seja, 7,8 newtons metro, né? Seria aí o torque para esse motor, né, que a gente está aqui supondo. Então esse dado aqui, né, que a gente calculou agora, ele vai ser importante para esses cálculos de sequência que a gente vai estar fazendo aí nos próximos vídeos. Eu acredito que mais 2 vídeos, no máximo 3, para a gente fechar essa sequência aí inicial da parte de hidráulica, e depois aí a gente já vai estar fazendo a parte de pneumática, né? E depois a gente vai ficar fazendo esse paralelo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!